Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é o sacrifício que vale a pena, é a oferta do coração. Mas antes de iniciar a mensagem, quem está aí anotando, anota direitinho esse tema. Bota assim uma observação assim, bem importante. Bota assim: o dia que Deus falou comigo. O dia que Deus falou forte ao meu coração. Eu queria, antes de iniciar a palavra, falar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Tem coisas que passam despercebidas de muitas pessoas. E ontem nós encerramos o cerco de Jericó. Pode ser mais um evento, até porque a gente faz 2 vezes no ano. Mas de cá de cima dá para ver tanta coisa. E existem gestos que nos lembram de fato o que a liturgia de hoje está mostrando. Ontem seu Sérgio estava aqui. Cadê seu Sérgio? Está ali, né, seu Sérgio? E lá de cima, no momento do encerramento, veio seu Sérgio com quase 90 anos. Seu Sérgio está quase 90 anos, estava lá pulando. E aquela simplicidade, aquela alegria daquele homem me fez, eu parei de pular, fiquei tão emocionado. A doação de vida das pessoas, as pequenas coisas, sabe, fazem com que a gente imagine o quanto a gente deve continuar. Amém, minha gente? Às vezes parece que, quando a gente vai lá para fora, ressalta aos nossos olhos apenas aquilo que não está bom, aquilo que é ruim, mas existe muita gente séria dando a vida. Existem muitas pessoas sérias buscando a Deus, se sacrificando. Desde um jantar que entra lá, na casa paroquial que vocês prepararam. Desde uma pessoa que vem aqui e canta o salmo. A gente fica edificado com cada sacrifício que cada um dos irmãos fazem. Mas aí a gente pensa assim, meu Deus, a gente que vê e fica impressionado, imagina a alegria do coração de Deus. Deus fica muito, muito feliz em ver isso. É sobre isso que a palavra fala hoje. 2 mulheres, uma que deu 2 moedas, foi elogiada por Jesus. A outra que foi impactada, porque tinha a última refeição e o profeta diz, dá primeiro para Deus, depois você come. E aquela mulher, porque acreditou, ela recebeu o milagre.
Eu queria chamar a atenção a um fato de que no domingo passado, nós celebrávamos a festa de Todos os Santos. Por conta disso, não lemos a liturgia do 31º domingo, que era importantíssima. Por quê, padre? Porque no primeiro domingo falava qual era o maior mandamento. Jesus respondeu, amar a Deus e amar ao próximo. Aí um escriba fala algo precioso. Ele diz assim, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, e amar o próximo, vale mais do que qualquer sacrifício. Então, se o escriba na semana passada falava isso, essa semana a gente entende qual é o sacrifício que vale a pena ser feito, que é a oferta do coração. E dito isso, queridos irmãos e irmãs, a gente vê nessas viúvas aquelas que conseguem se sacrificar, e esse sacrifício é válido para Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, não são todos os sacrifícios que agradam a Deus. Mas diga para ele assim, um sacrifício que vale a pena é a oferta do coração. O primeiro ensinamento de hoje é o culto agradável a Deus é a oferta de si. Jesus, na segunda leitura de hoje, prestou um culto a Deus. E é linda a leitura, porque a leitura diz que, preste atenção, ele adentra o santuário de Deus, presta culto a Deus, não sacrificando um animal, não sacrificando outra pessoa, mas sacrificando a si mesmo. E por causa disso, ele nos dá livre acesso ao reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está ensinando a gente que ele é o modelo, ele dá o exemplo de sacrifício, de sacrificar a si. Só que cada um de nós no dia de hoje pode entender que aquilo que aquela viúva fez do evangelho não foi dar qualquer coisa, mas foi dar tudo o que ela tinha. Isso nos faz pensar assim, eu quero fazer muita coisa para ter muita presença de Deus, muita bênção de Deus. Só que os dois exemplos nos mostraram que aquelas mulheres deram não tanto, segundo os nossos olhos, mas deram tudo. Isso significa para mim e para você que essa tentação que nós temos é de olhar o evangelho e dizer, está vendo? Aquela mulher deu 2 moedinhas e isso está bom. Não seja medíocre. Jesus estava falando que ela deu mais que os outros, porque ela deu o coração. E a gente não está falando de monetário, a gente não está falando de dinheiro, mas a gente no fundo está falando, sabe o que, minha gente? Que o que importa, o que conta na nossa relação com Deus, o que conta na nossa relação com Deus é o quanto de vida é ofertado e o quanto de vida é depositado diante de Deus. O mais importante é você guardar isso. Tem uma historinha que diz assim, que tinham 2 baldes e um senhor pobre que todo dia se deslocava da sua casa até o poço. E aqueles 2 baldes, ele colocava uma madeira entre os 2 baldes, ia lá, fazia várias viagens para ir até encher aquele pocinho que ele tinha dentro de casa. Mas um dos baldes era furado. Um dos baldes tinha um furo. E aí, aquele senhor enchia o balde ficava feliz. Mas ele ia escapando, sabe? Durante todo o caminho de volta, aquela água ia escorrendo. E quando chegava lá, aquele senhor pegava o restinho da água e depositava lá no cântaro que ele tinha. E o outro balde não, o outro balde vinha cheio d'água. Isso ele fazia durante várias vezes ao longo do dia. Mas um dia, aquele balde furado disse assim para o Senhor, com todo respeito, eu não vou mais servir, eu não vou mais fazer isso não quero mais. E aí aquele senhor perguntou, mas por que você não quer mais servir? E aquele homem disse, não, eu não presto. O balde tinha se concentrado muito nele, sabe? Olha, eu não sirvo para nada, eu sou um balde furado, eu não sirvo para carregar água, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais servir. E aquele senhor pegou o balde furado e disse, você vai comigo e vai ver o que acontece. E aí ele disse, você está vendo o que temos no caminho? De um lado tudo seco, mas do outro lado está tudo verdinho e florido. Você sabe que foi justamente por causa de você que esse lado está
cheio de flores. Todas as vezes que eu venho de lá, e você vai derramando um pouquinho de água, você vai irrigando, você vai dando vida. Eu quero dizer para você uma coisa: você vai continuar servindo, você vai continuar sendo útil, porque do seu jeito, você está fazendo uma obra importante. Sabe, minha gente, nós estamos falando em agradar a Deus, entregando a nossa vida. E quantas vezes nós corremos, temos essa tentação de dizer: eu não sirvo para nada, eu tenho tanta limitação, eu sou uma pessoa. Querido, se coloque na mão de Deus. A historinha conta justamente isso. Aquela belezura se deu justamente por causa daquela limitação. Se você está em obediência, eu vou dizer de novo, porque o Espírito Santo pede para dizer para vocês: se vocês estão na obediência, se coloque na mão de Deus. Não para fazer o que você quer. Tem gente que quer fazer aquilo que gosta. Ah, mas se não for para fazer isso, não. Na obediência, se coloca na mão de Deus e deixa que Ele sabe fazer. Não olhe para a sua limitação, porque senão você para. Mas existia um projeto para aquele balde furado. Enquanto ele pensava que o objetivo era encher o cântaro, o objetivo na verdade era dar vida e cor para onde ele passava. Sabe, Deus está falando hoje no seu coração, dizendo isso. Talvez você não saiba, porque Deus chamou você. Querido, Deus conhece o início e o fim de todas as coisas, amém, igreja? Mas Ele sabe sim a tua limitação. Ele sabe sim por quê que Ele te chamou do jeito que você é. E deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus usar você. Qual é o maior culto? É a oferta de si. Não a oferta pela metade. Não a oferta inicial e depois eu desisto. Não aquilo que me dá vontade. Não. Mas na obediência, faça a vontade de Deus. Na obediência se entregue. Porque é maravilhoso a gente perceber isso. E esse aqui é justamente o segundo ensinamento de hoje. Uma atitude de fé é o caminho para testemunhar o agir de Deus. Nós estamos já falando da primeira leitura, aquele momento em que o profeta vai visitar aquela senhora e pede a farinha dela. Olhe para o padre. Elias foi para aquele lugar, para Sarepta, por dois motivos. Primeiro, porque a fonte que ele bebia já estava secando. E segundo, Deus ordenou que aquela mulher fosse capaz de sustentar o profeta. Posso te falar uma coisa, queridos, com todo carinho? Aquela mulher já fazia parte do plano de Deus e ela nem sabia. Por quê, padre? Porque a Bíblia está dizendo: eu ordenei que ela te sustentasse. Posso te falar? Todas as vezes que nós experimentamos a falta, nós somos capazes de muitas vezes dar um passo para trás. A crise chegou, o país está em crise, e a gente quer dar um passo para trás. Por quê? Porque quando a gente sabe que está lá apertando no calo, tem muita gente que duvida da fé. Tem muita gente que diz: não, isso aqui não posso dar. Tem muita gente que: não, isso aqui eu não posso mais fazer. A Bíblia diz que em Sarepta já não tinha mais comida, existia uma sequidão. A Bíblia diz que em Sarepta já não tinha provisão. Em outras palavras, a Bíblia diz que aquele lugar era um lugar que era o fim de mundo, que não tinha vida. E de repente a Bíblia diz que mesmo assim Deus mandou o profeta ir. E olhe para o padre, o objetivo primeiro não era que o profeta realizasse milagre nenhum, mas está escrito na palavra que o objetivo primeiro era que ele fosse sustentado pela viúva. Mas padre, que absurdo, como que pode? Querido, o profeta testou a fé da mulher. Você imagina você e seu filhinho, e só tem uma medida para a última comida. A Bíblia diz que era a última comida, que eles estavam prontos para morrer, que não tinha quem acudisse. E a mulher estava lá com a sua farinha, e o profeta disse: não, tu não vai fazer nada para você, nem para o teu filho, faz para mim primeiro. Gente, essa é uma imagem radical. Essa é uma imagem radical. Ele disse, em outras palavras, testando a fé dela, sabe o que o profeta disse? Dê primeiro a parte de Deus. Desculpe dizer, mas o profeta não disse: compartilha comigo. Não! O profeta disse: dê primeiro para Deus. E aqui está o ponto. Se você quer viver na superficialidade, querido, você vai continuar fazendo as coisas para Deus como se você fizesse para os homens.
Mas se você quiser entrar no nível de profundidade, você vai ter que entender essa palavra. E o que essa palavra está dizendo para o meu coração e para o seu, é que o profeta testou a mulher. Quero dizer para você, alguma vez, você já teve a sua fé desafiada? Pergunta a você mesmo isso. Alguma vez você já foi capaz de... Eu quero dizer para todos os irmãos aqui, não é fácil dar a Deus a primeira parte. Mas nós fazemos isso porque amamos. Nós fazemos porque a gente viu aquela viúva fez. Aquela viúva foi capaz de oferecer o primeiro. Quantos de nós aqui, e fazemos mesmo com todo amor, a gente recebe a primeira parte mesmo, do dízimo, e a gente faz isso com convicção. E Deus nunca deixa faltar. Sabe por quê, querido? Porque foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela foi testada e nós somos testados. Todas as vezes que a gente vê alguém com sinceridade bater a porta da nossa casa, e a gente não dá o que sobra, mas a gente dá aquilo que é preciso. Amém, igreja? Em outras palavras, Deus está falando hoje com o nosso coração que a mulher se moveu em fé. A mulher fez aquilo que ela precisava fazer, e esse ato de fé, por causa dele, ela experimenta a graça de Deus. Coloque a mão no seu peito, diga assim: eu hoje saio dessa igreja com uma atitude de fé. O mais importante dessa mulher foi a sua fé. Por causa da fé, nós vimos o agir de Deus. Deixa eu te falar mais uma outra coisa. Para ser ainda mais profundo, talvez isso irrite você, mas quem está anotando a homilia, anote isso. Jesus estava ensinando a gente não dá aquilo que não tem nada a ver com a gente. Quando você vê que aquela mulher deu aquelas 2 moedas, ela estava dizendo quem ela era. Isso é profundo para mim. Sabe que eu não estava escrito isso na homilia, mas desde a semana que eu estou preparando essa palavra, Deus falava isso no meu coração. Hoje de manhã na oração pessoal, Deus falou isso de novo para mim. Eu falei assim, eu vou ter que falar isso não na missa das 9 e nas outras missas. A nossa oferta tem representado quem nós somos. Se aquela velhinha deu as 2 moedas representando a pobreza que ela tinha, a viuvez, ela era uma pessoa completamente excluída do contexto, e tudo que ela ofereceu tinha a ver com ela. Isso significa que aquilo que a gente está ofertando tem a ver com aquilo que nós somos. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você tem dado a Deus representa quem você é. Ou você tem dado para Deus só o resto do seu tempo? Quando você está disposto, aquilo que sobra do teu salário, você tem cuidado das pessoas que Deus tem mandado para você? Em outras palavras, o que você tem feito de oferta de vida representa você? Ou se você olhar para o que você tem feito para Deus, tem sido de fato uma tristeza. Eu quero que você perceba, você já teve a sua fé desafiada. Todos nós temos, porque dar a Deus o primeiro, a primeira parte, o melhor, nem sempre é fácil. Mas aqui eu quero que você abra o seu coração para receber esse terceiro ponto, que é o mais importante. Esse terceiro ponto é o mais importante. Abra seu coração, porque aquilo que está em nossas mãos é a semente que Deus usa para realizar o milagre. Eu quero que todo mundo que está em cima, lá fora, vamos ler juntos, número 3. Aquilo que está nas nossas mãos é a semente que Deus usa para realizar Olhe para o padre, o que é que tinha em João 2? Nada, só tinha água. E Deus usou daquela água e realizou o milagre, dando o melhor vinho. Quando Jesus viu aquela multidão, o que é que tinha? Gente, aquela multidão de milhares de pessoas, 5 pães e 2 peixes não eram nada. Mas teve um jovem que foi doou. E Jesus multiplicou os pães. Deus, Ele sabe, Ele é mestre em pegar a nossa pequenez e transformar em muitas coisas. Mas eu quero dizer, o que Deus quer transformar e fazer a partir daquilo que você é, a partir daquilo que você tem nas suas mãos. E a gente está falando de novo, não tem nada a ver com dinheiro, está falando da oferta de vida, está falando da energia, do seu tempo, dos seus dons.
Deus está buscando os verdadeiros adoradores, e a igreja precisa acordar, a igreja precisa entender que a oferta de vida não é dar o que sobra, não é dar o resto do tempo, não é a dedicação, é o amor. Por isso que eu falei que ontem eu chorei. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi aquele... Gente, eu estou falando sério, é uma coisa boba, mas eu vi aquele jantar que prepararam, como todo mundo prepara, mas eu chorei, porque eu vi tanto amor. Eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu vi o sacrifício, a entrega de vida, o amor, a dedicação, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, se eu não sou nada, então assim, imagina o coração de Deus como está feliz. Eu quero lembrar você, ei, você que serve a Deus, Deus chora de alegria quando Ele vê a entrega verdadeira do teu coração. Deus explode de amor, de alegria quando Ele vê você na luta, não desistiu do Senhor. Ele vê e vibra. Ele, como um pai orgulhoso, diz, meu Deus, mesmo na enfermidade ela está lá servindo, ela está dedicando. Eu digo sempre assim, toda vez que eu estou com febre, é um momento que eu me sinto muito vulnerável, muito vulnerável. Mas é impressionante, toda vez que eu adoeço, eu fico assim, sempre chega um atendimento urgente. Sabe aqueles atendimentos? Não é urgente. E aí eu falo, Jesus, eu estou com febre. E aí Jesus vai. E aí quando você desce para atender, olha, minha gente, é sério. Por causa daquele sacrifício. A gente sabe, né? Quando a gente fica doente, a gente não quer ver ninguém. A gente só quer passar o tempo logo. Mas aqueles momentos ali, são os momentos que dão mais frutos. Eu quero dizer isso para você, eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo de entregar as sementes, para que Deus realize o milagre. Diga para ele, está nas tuas mãos. Aquilo que está nas tuas mãos é a semente para Deus realizar o seu milagre. Eu quero dizer isso para os irmãos, sabe por quê? Porque a generosidade da viúva, mesmo em meio à pobreza, carência, destaca a capacidade de Deus de transformar a vida pelos servos. Olhe para o padre, entenda isso. Qual é o maior ensinamento daquelas viúvas? Deus mesmo assim usa a gente. O objetivo do profeta não era ir lá para fazer milagre, não. Era para que na pobreza ela pudesse sustentar o profeta. Depois disso, porque ela teve uma atitude de fé, ela ofereceu, e aquilo que tinha na mão dela se transformou em semente de bênção. E por causa disso, aquela mulher recebeu. A Bíblia diz que não faltou mais azeite, não faltou mais farinha. Ô querido, como a palavra de Deus está chamando hoje o nosso coração. Amém? Está chamando a gente para dizer, eu estou precisando de uma atitude de fé. Ei, você acorda para uma atitude nova diante de Deus. E aí eu abençoo você com uma palavra. Deus quer usar você. E é a partir, querido, do passo que nós damos que Deus age. Entenda isso. A partir dos passos que nós damos é que Deus age. Eu quero trazer uma ilustração muito bonita. Qual foi o maior desejo do coração de Abraão? Que Deus desse um filho, porque Deus prometeu. E depois de muito tempo Deus dá a Isaac. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Beleza, olhe para o padre. De repente, o que é que Deus faz com Abraão? Deus fala, Abraão, eu quero ver o teu sacrifício. Eu quero ver de fato até que ponto você é capaz de se doar para mim. O que é que Deus diz? Sobe agora e leva teu filho e sacrifica o teu filho. E Abraão começa a tremer. Abraão começa a tremer e diz, o filho da promessa, é o filho da promessa, sobe. E aí ele começa a subir. E aí ele começa a juntar os gravetos, a madeira seca para preparar. E a criança diz, pai, mas a gente não pode perder tempo, vai escurecer. A gente tem que correr atrás de uma caça para sacrificar. E Abraão chorando, dizendo, não meu filho, Deus vai dar um jeito. Deus vai providenciar. E aí de repente Abraão chegou o momento que diz, filho, bota as mãos para trás, que eu tenho que amarrar as suas mãos. Eu imagino lágrimas, Abraão chorando, dizendo, eu preciso fazer isso, porque Deus me pediu para te sacrificar. Mas entenda uma coisa, querido, quando Deus pede Isaac, o que Deus quer de fato é o nosso coração. Quando Deus pede para você o teu sacrifício, Ele não quer aquilo que você tem, não são os bens que importam, mas é o teu coração. Amém, igreja? E aí eu quero que você fique em pé, em nome de Jesus. Nós estamos falando de doação de vida, a gente está falando de doar a Deus
em primeiro lugar. A gente está falando de ser a oferta, como Jesus foi na segunda leitura. Mas eu quero que você abra o seu coração para receber isso. Entenda, Deus vai premiar abundantemente a tua generosidade. Deus premiará abundantemente a tua doação de vida. Mas eu quero que você receba isso fechando seus olhos. Você que está em casa ouvindo essa mensagem, quantos anos você tem entregado da tua vida? Quantos anos você tem depositado e o inimigo muitas vezes tem semeado no teu coração uma dúvida, vale mesmo a pena? E quantas vezes o inimigo coloca mesmo no teu coração a semente e diz, já está na hora de outras pessoas pegarem. Querida, a doação de vida, não existe essa história de um prazo de validade, você doa a vida por inteiro. Amém, igreja? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia lembra que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, por causa do reino, que não ganhe 100 vezes mais. Eu quero dizer para você que Deus é capaz de ver o teu sacrifício. Eu quero dizer para você que Deus é capaz de olhar a doação de vida. Eu sei que muitas vezes você está sacrificando o seu tempo, o seu Isaac, aquilo de mais precioso. Mas eu quero dizer que Deus quer o teu coração. E é isso que Ele fez com Abraão. Ele disse, Abraão, desce, baixa essa faca, porque já basta. Eu queria ver, Abraão, se você era capaz de dar a mim a tua obediência, o teu coração e todo o seu amor. Hoje Deus está falando para você que está me ouvindo. Deus não está te pedindo muito não, mas você precisa dar a primeira parte para o Senhor. Você precisa dar a Ele aquela vida entregue completamente. Eu vou dizer, não se esqueça, a tua atitude será premiada abundantemente. O Senhor tem visto a generosidade do teu coração. Ei, você que precisa ser mais generoso, recomeça hoje. Ei, você que se sente hoje triste, porque Deus te deu uma missão e você não aceitou. Ei, você que está agora ouvindo essa mensagem, Deus está te chamando. Começa a partir de hoje, entrega mesmo a tua vida. Aleluia. Eu abençoo o seu coração em nome de Jesus, para que você saia hoje dessa igreja dizendo, Ele conhece meu coração, Ele tem o meu coração, eu dou a minha vida entregue ao Senhor. Diga isso, eu sou motivo da alegria de Deus, porque eu não quero nada, o meu maior prazer é servir, o meu maior prazer é dar ao Senhor aquilo que Ele quer. Eu abençoo a sua vida hoje, para que você se encha do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E pare de colocar condições. Deus está falando ao seu coração. Obedeça como Abraão obedeceu. Pare de querer conduzir aquilo que só Deus conduz, aleluia. Pare de querer estragar os planos do Senhor, aleluia. Oh, fala Deus para o teu povo. Fala, Senhor, para o teu povo. Senhor, nós abrimos o nosso coração, recebemos essa palavra, nós vamos voltar para casa no final dessa missa cheios, e com matéria para rezar e pensar durante um mês, aleluia. Eu abençoo a você que escuta essa mensagem, a você que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,